Boa noite, meu irmão, minha irmã, meus filhos e filhas. Quero nesta noite dirigir uma palavra, uma meditação a você sobre a nossa vida cristã. Tenho me preocupado bastante, de modo geral, com nossas comunidades, com as famílias, com nossa paróquia como um todo. Desejo alertar-vos sobre um perigo que corremos enormemente, o do individualismo, o do fechamento, do distanciamento do ideal da comunidade cristã. Nós precisamos lembrar sempre de que Deus não nos criou para vivermos isolados, fechados em nosso mundo, em nossas ideias, em nossos conceitos. Deus nos chama a viver a comunhão na comunidade. A comunidade é construída por nós. Somos todos nós. E é claro que entre nós existem pecados e defeitos e limitações. Sim, é verdade. Mas isso não pode nos impedir de caminharmos juntos, de estarmos juntos, de sermos igreja. Por isso, quero lembrar, tomando a palavra de Deus, da necessidade de estarmos sempre unidos. União não quer dizer uniformidade. União é muito mais irmãos que, embora pensem diferente, tenham posturas diferentes, mas se respeitam, se amam e aprenderam de verdade a viver como irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Meu irmão, minha irmã, meus filhos, minhas filhas, aqui está a identidade das primeiras comunidades cristãs. Versículo 42. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos. Eles estavam o tempo todo olhando para aquilo que foi dito, para aquilo que foi ensinado. E o que é o ensinamento dos apóstolos? A vida de Jesus Cristo, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. A comunidade cristã tinha os olhos fixos nesta verdade de fé, naquilo que os apóstolos haviam transmitido, naquilo que os apóstolos haviam dito. Na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Comunhão fraterna. Eles aprenderam a viver de forma fraterna, unidos, superando as dificuldades, superando o individualismo, superando as querelas, as coisas que em todo grupo tem, mas na comunhão fraterna, na fração do pão. Fração do pão aqui é na Eucaristia. Daí a importância
de participarmos bem da celebração da Eucaristia, de participarmos bem da Santa Missa. Às vezes, na comunidade, tem missa uma vez por mês. Qual é o meu dever de cristão que moro na comunidade? Fazer daquele dia um dia pascal. Fazer daquele dia como se fosse um domingo, o dia do Senhor, porque naquele dia, na minha comunidade, tem missa. Eu priorizo a celebração da Eucaristia. Ou mesmo aqueles que moram mais perto da sede têm a oportunidade de, por exemplo, ir todos os dias à missa, quase todos os dias nós temos missa, priorizar. Qual é o horário da missa? Dá para eu imprensar aqui no meu trabalho sem prejudicar, sem me levar a isso? Dá para eu resolver isso aqui? Como é que eu administro o meu tempo? Mais fiéis na fração do pão. Diz também na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. A oração não pode faltar em nossa vida. A oração é o combustível para a nossa alma. E aí eu pergunto a você que agora me escuta, como é que anda a tua vida de oração? Como é que anda a tua vida interior? Como é que anda a tua amizade com Deus? A oração nos sustenta. A oração nos mantém de pé. A oração nos faz ter um diálogo franco, aberto, humilde, sincero para com Deus. No versículo 43 vai dizer: apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. O que é esse temor que se apossava de todos que ali viviam? A piedade, a observação das coisas do céu que ali aconteciam. Os milagres, os prodígios, os sinais, eles ficavam verdadeiramente tocados com tudo aquilo que eles viam acontecendo, com tudo aquilo que Deus ia realizando na comunidade. E aqui eu identifico uma outra questão que nós precisamos ter muita atenção. Qual é, Padre? Às vezes, nós vamos ficando tão frios e tão indiferentes a ponto de não percebermos aquilo que de bom Deus vai realizando na vida da comunidade. Porque eu estou fechado em mim mesmo, porque eu estou querendo do meu jeito, e do meu jeito nem sempre corresponde ao modo de ser de Deus. Deus não é marionete nas minhas mãos. Deus age do modo, Ele sabe, Deus é Deus. Não queiramos ocupar o lugar de Deus, deixemos ser Deus, deixemos que Deus seja Deus na nossa vida. Versículo 44. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades, seus bens, repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Reparem, eles tinham tudo em comum. Aqueles que abraçavam a fé sabiam partilhar, enxergavam no outro o rosto do próprio Cristo e por isso partilhavam. Hoje nós vivemos numa sociedade egoísta, capitalista, centralizada no individualismo. Cada um por si e Deus por todos. Se eu comi, não me importa se o meu irmão está faminto. Se eu tenho, não importa que o outro não tenha. E se eu puder, eu ainda tiro do outro. Isso não é evangélico. Isso não vem de Deus. Quantas vezes você pode ajudar alguém e você não ajuda? Você é apegado. Você pode fazer o bem a uma pessoa e você não faz, uma pessoa que está precisando de você. E eu te digo, meu irmão, minha irmã, é melhor você poder para ajudar do que você precisar pedir ajuda. Então, se você pode, se você tem, faça isso. Faça uma caridade, ajude uma pessoa, estenda a mão. Daqui não levamos nada. Eu tenho dito isso tantas vezes nas homilias. Daqui não levamos nada.
Não adianta apego. Depois continua o texto. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Então vejam, frequentavam diariamente o templo. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, primeiro da minha preocupação quando vejo as igrejas fechadas. A igreja precisa ser um lugar de portas abertas, onde as pessoas tenham acesso. A maioria das nossas capelas tem o Santíssimo. Na igreja matriz, a matriz está aberta praticamente todos os dias, de segunda a segunda. Tenhamos tempo para o Senhor. Entre aspas, percamos tempo na presença do Senhor. Venham adorar nosso Senhor. Venha rezar o seu terço, meditar a palavra de Deus, viver esta experiência. Depois, partiam o pão pelas casas, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Tenhamos cuidado com a nossa antipatia, com o nosso mau humor. Numa palavra muito nossa, com azedume. Existem pessoas extremamente azedas, mal-amadas, infelizes, e isso contamina os outros. Por mais difícil que seja o seu dia, por mais dura que seja a situação pela qual você está passando, não deixe que isto lhe roube a alegria de ser de Deus. A minha dor, o meu sofrimento, tudo que tenho vivido, aprendamos a ofertar isso no altar de Deus. Aprendamos a viver isso na doação, na oferta, na luta, no esforço diário, tá certo? E com alegria, na simplicidade de coração. Um coração simples é um coração humilde, é um coração livre, livre de verdade, livre para amar, livre para fazer o bem, livre das amarras, livre de tudo. Depois, louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. Glorificavam a Deus. A nossa vida, ela é para a glória de Deus. A minha existência, a tua existência, ela é para a glória de Deus. Não é para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. É claro, onde tem testemunho, tem crescimento. Onde há fidelidade ao Evangelho, existe resposta, existe abertura e existem novas adesões. Meu irmão, minha irmã, te aconselho a tomar a tua Bíblia e abri-la em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, retomar este texto, observando essa partilha que faço com você, e você pode anotar os pontos que te chamou mais atenção e rezar com esta palavra. Pedir a Deus, por meio do seu Espírito, que te ajude, que nos ajude a vivermos segundo a palavra, segundo as orientações de nosso Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.